Graça e paz da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo e a graça de Cristo alcance os nossos corações nesse dia. Estamos juntos aqui para ouvir a palavra de Deus, e o que Deus tem para falar conosco hoje, comigo e com você, é espetacular, porque nós precisamos cada dia sentar aos pés de Jesus para ouvir a mensagem de esperança. Então vamos orar para entendermos um tema hoje fantástico. Vamos entender como nós temos a tendência de nos justificar para sermos salvos, quando na verdade nós não temos nada de bom para nos qualificar para a salvação. Nós precisamos e dependemos inteiramente da justiça de Cristo. Mas muitas vezes nós nos arrogamos. Não, eu sou bom, eu sou justo, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou melhor do que fulano, sou melhor do que Beltrano. E assim as pessoas começam a se auto-justificar, quando na verdade nós não temos nada de bom para oferecer a Deus. O que nós temos de bom, como diz Isaías 64, verso 6, que a nossa justiça, o melhor que a gente tem, nada mais é do que trapos imundos que nós oferecemos a Deus como justiça nossa. Então nós precisamos aprender a cada dia o quanto nós devemos depender de Deus. Para isso nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e nada temos de bom. Nós somos pecadores, carecemos do Senhor e por isso nos perdoe. Derrama o Santo e Bom Espírito em nossas vidas, para que possamos a cada dia nos agarrar à Tua graça, à Tua bondade, o Teu perdão, a Tua justiça para sermos salvos, Senhor Jesus. Obrigado por esse momento, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra comigo aí uma parábola fantástica que Jesus contou no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, algo muito claro para a gente. Jesus, de uma forma clara e verdadeira, ele traz lições para o nosso dia a dia, para a gente poder aprender. Sabe, cristianismo é exatamente aprendermos as verdades de Deus e colocarmos em prática. E por isso Jesus facilita, Jesus traz compreensões fáceis, tranquilas, que nós precisamos colocar no nosso dia a dia. Diz assim, é a parábola do fariseu e o publicano. Primeiro, o fariseu. Quem era o fariseu? O fariseu era considerado uma das melhores classes da sociedade da época. Ter um filho e esse filho se tornar um fariseu era considerado como, um grande privilégio, uma grande conquista, porque os fariseus eram aquelas pessoas respeitadas, valorizadas, amadas, desejadas de que alguém pudesse ser como um fariseu. Ter um fariseu na sua casa, convidado para estar com você, seria um grande privilégio. Agora, os publicanos, quem eram os publicanos? Publicano eram aqueles que cobravam impostos e eram considerados como ladrões. Geralmente era um judeu que agora estava trabalhando para o governo romano. Então, eles consideravam como um publicano o maior dos pecadores. Era essa a concepção. E aí Jesus então conta uma história com relação a esses dois personagens, né? O fariseu, que é considerado pela sociedade o melhor dos homens, e o pior dos homens, o publicano. E vamos aprender agora aqui. Veja aqui, ó. Propôs também essa parábola, Jesus, a alguns que confiava em si mesmo, por se considerar justo e desprezar os outros. Então a parábola é direcionada para aqueles que confiam em si mesmo, que acham que já estão qualificados para o céu e que é bom demais e que não precisa nem de Jesus. Olha que coisa, que pecado, que tragédia. E aí Jesus diz, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. O objetivo era orar, era um relacionamento com Deus. Um fariseu e outro publicano. Olha que coisa. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Ou seja, ele não orava para Deus, ele orava de si para si mesmo. Ele exaltava a si mesmo, de si para si, desta forma. Ó Deus,
Ó Deus, ainda imposta a voz, né? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele aponta, ó, e não sou como esse publicano. Ó, não sou adúltero, não sou roubador, não sou injusto. E ele vai dar as qualificações que ele tem. Ele ora de si para si. Aí diz, ele continua, não sou como esse publicano. Verso 12, jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Era alguém crente, sabe, correto ali, vivia nos detalhes. O publicano, verso 13, diz, o publicano, estando em pé, longe, nem se aproximou do templo, nem entrou, ficou longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e aquele, não, porque todo o que a si mesmo se exalta, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui está. Queridos, essa é uma realidade. Sabe, o ser humano, principalmente aqueles que já são cristãos, que têm um relacionamento ou um cristianismo de muitos anos, eles têm a tendência de olhar para si e achar que já são bons demais. Eles começam a medir a sua justiça ou o seu cristianismo colocando como um padrão seres humanos. Olha para os outros seres humanos e diz, olha, eu não faço isso, não faço aquilo, eu não bebo, não fumo, eu não adultero, eu não roubo, sabe, eu faço isso, aquilo. E aí ele coloca o padrão da sua justiça e a medida é o outro ser humano. E aí quanto pior é o outro ser humano, mais ele se sente santificado, pronto para o céu. Queridos, mas não é isso. Nós não podemos olhar para seres humanos e colocar isso como a regra de medir a nossa santidade. Nós precisamos olhar para Jesus, para a cruz, para como era a vida de Jesus. Quando eu olho para Jesus e para a vida de Jesus, eu fico com vergonha, porque como eu sou diferente, como eu sou pecador, como eu não tenho nada, sabe, que pareça assim, sabe, com as atitudes tão puras de Jesus. Jesus é puro por excelência. Então nós não temos como nos tornar igual a Jesus. Aí nós precisamos caminhar cada dia para estar mais próximo a Ele, para que a sua graça nos alcance e transforme a nossa vida passo a passo cada dia. Mas olha só a diferença do publicano. O publicano não teve nem coragem de chegar ao templo. Ele de longe, ele nem consegue levantar os olhos ao céu, bate no peito e reconhece, Senhor, sê propício a mim, pecador, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador, eu sou falho, eu erro, sabe? Por favor, pela tua bondade, me perdoa e justifica-me, Senhor. É isso. Eu e você somos pecadores não porque cometemos atos de pecado, somos pecadores porque a nossa natureza é uma natureza do pecado. Nós nascemos em pecado, diz o Salmo, em pecado me concebeu minha mãe. Isaías, eu falei no início, Isaías diz que os nossos melhores atos diante de Deus não passam de trapos imundos. E nós muitas vezes nos arrogamos. Agora me lembro que Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, ele diz assim, fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais, diz Paulo, eu sou o principal. Se Paulo era o principal pecador e Jesus veio para salvá-lo, imagine eu e você, somos pecadores na nossa essência, não são atos, porque nós, e aí o publicano, ele queria justificar e ele citava atos, olha, eu não roubo, não adultero, não faço isso, não sou como esse publicano, mediu a medida da justiça dele, era pelo publicano. E aí devolvo o dízimo de tudo quanto ganho e jejum 2 vezes por semana, ou seja, é o que eu faço que me justifica. Não, não é o que eu faço, é o que Jesus fez. Ele fez na cruz o que eu e você nunca poderíamos fazer para sermos justificados. Então nós precisamos de Jesus, precisamos nos agarrar a Ele. Então faça isso hoje, busque a Jesus, reconheça que você é pecador,
caia de joelho, peça perdão e que a justiça de Cristo alcance o seu coração para que você possa ser transformado por Ele a cada dia. E aí, você então e eu seremos considerados justos não por nós, mas pela justiça de Cristo. Esse desceu justificado, aquele não, porque aquele justificava a si mesmo e nunca ia encontrar a justiça de Cristo. Que Deus nos abençoe para que possamos buscar em Jesus o perdão, a justiça, sabe, a salvação em Cristo. Que Deus te abençoe. Desejo você então buscar a Jesus a cada dia e se entregar a Ele, reconhecendo que você é pecador e que precisa dele. Então vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque nada somos e nada temos de bom para te oferecer, só um coração poluído pelo pecado, para que o Senhor transforme e nos salve. Abençoe esses teus filhos, por Jesus. Amém.